Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra essa noite. O mesmo tema dentro daquilo que o pastor ministrou no domingo passado, sobre um pouco de restauração. E quando a gente fala de restauração, muitas vezes a gente olha para Deus naquilo que a gente perdeu. Ah, Deus precisa restaurar algo que eu perdi. E restauração, querido, muitas vezes não é só isso. Não é só um familiar, financeira, uma oportunidade, um sonho. A restauração vai muito além disso que a gente pensa. Deus muitas vezes quer restaurar em mim e você o altar de novo, a presença de Deus de novo, ao ponto de entender o tanto que Ele é grande, ao tanto que Ele é maravilhoso. E muitas vezes nós olhamos tanto para aquilo que Deus precisa fazer, que nós esquecemos isso. E eu acredito essa noite que não apenas Deus vai restaurar aquilo que você perdeu, mas Deus quer colocar você diante do altar de novo, com mais força, sabe? Com mais vigor em Deus, com mais alegria em Deus, com o sentimento de dizer assim: Senhor, não é por aquilo que eu estou buscando ou por aquilo que eu perdi e preciso alcançar de novo, mas é pela única certeza da preciosidade que está no teu altar. A gente pode dizer amém. E o altar, ele restaura, anota, continua anotando, a fé, a esperança, a comunhão e o relacionamento com Deus. Não adianta Deus restaurar na tua vida muitas vezes uma situação que você perdeu, se você não tiver um encontro real com Deus, de fé, esperança, comunhão e relacionamento. Nós precisamos ter isso. Por quê? Porque a fé traz uma base para você em Deus. A fé é um sustento de que muitas vezes o mundo está dizendo que não vai dar certo, o familiar está dizendo que não vai dar certo, as circunstâncias, mas você está ali dizendo, sabe, que eu confio em Deus. E a esperança, a Bíblia fala, lá em 1 Coríntios 13, fechando em si, ela fala bem assim, uma coisa: permaneçam, pois, na fé, na esperança e no amor. 3 pontos importantes que a gente não pode perder na nossa vida. Você perde a fé, acabou a esperança. Ah, Deus não vai fazer mais. Você começa a entrar no ambiente do vitimismo, né? Eu me torno um vítima. Ah, Deus não vai fazer nada. Deus, sempre a mesma coisa. Mas quando você não tem a fé, a esperança, a comunhão, o relacionamento, Deus traz o quantos podem dizer amém. Eu quero começar a minha palavra hoje, abrindo lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, 1. Então o Senhor veio a Abraão e ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Dirija-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, te abençoarei, abençoarei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, eu abençoarei aqueles que te amaldiçoarem. Pois por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão, como orientado ao Senhor, e logo acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Arã. Levou consigo sua esposa, seu sobrinho e todos os bens que haviam conseguido amealhar e todos os escravos comprados em Arã. Tomaram rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada carvalho de Moré.
em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então o Senhor apareceu a Abraão e prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado. Por enquanto ali o Senhor havia aparecido e tinha falado com ele. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas do leste de Betel, onde armou o seu acampamento. Tendo Betel ao oeste e aí a leste, edificou também neste lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor e invocou o nome dele. Aqui nos ensina algo interessante. Abraão, Deus dá uma ordem para Abraão, segue o destino, sem Deus falar o caminho para Abraão. Deus só fala, sai e vai. Abraão não tinha localização como a gente tem hoje no celular. Estava no lugar hoje, o pastor falou: você está onde? Eu fui lá no celular e não tem localização. Aí ela vai certinho para aquele lugar. Naquela época não tinha isso. Deus falava e as pessoas iam através da fala de Deus saber: eu vou seguir naquilo que Deus falou. O que eu quero falar com isso? Não saia da rota que Deus te colocou, porque muitas vezes Deus demora um pouquinho para falar com você. Continua naquela rota, continua naquele caminho, continue acreditando. E o que fazia Abraão ser fortalecido naquilo que Deus falou com ele? É isso que eu quero falar com você. Em primeiro lugar, quando Abraão chega num lugar que Deus falou: olha, Abraão, sai e vai. O que Abraão faz logo no início que ele percebeu? Constrói um altar. Construa em Deus altar. Traz força para agora. Aqui na igreja, o altar traz força. O ambiente na sua casa, onde você ora, está doendo, é claro. Por que eu falo isso? Porque, queridos, muitas coisas que nós precisamos ganhar no mundo natural, precisa ganhar primeiro no espiritual. E a vitória só chega quando eu entendo isso. Eu preciso depender de Deus para acontecer. Antes de Deus restaurar muitas coisas ao nosso redor, Ele quer restaurar o altar em nós. Fala assim: eu sou templo do Espírito Santo. E às vezes você abandonou isso. Você está aqui essa noite. Você tem vivido uma vida com Deus superficial. O altar está distante. Nós estamos reconstruídos. Ter uma vida no altar de entrega, de confiança, de falar: Deus, na tua mão. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês, quem está anotando, primeiro ponto: para viver uma restauração, às vezes é preciso sair. Aí é que fala: Abraão precisou sair daquilo que ele conhecia. Muitas vezes os problemas se repetem e você acha que você vai resolver da mesma forma que você resolveu aquela vez. Porque eu já conheço. Não é assim com Deus. Deus te coloca em lugares que você não conhece, para que você entenda que a dependência tem que ser nele. Quantas vezes você tem dor de cabeça e você só toma um medicamento e acha que só ele resolve? Muitas vezes não é assim. Aquela dor de cabeça tem voltado várias vezes e não está sendo resolvida. Como assim, pastor? Precisamos
muitas vezes entender que eu preciso entrar no ambiente certo. Fala assim, ambiente certo. Ele deixou sua terra, sua parentela e a casa de seu pai. E talvez uma das coisas mais difíceis da vida seja entender que existem lugares dos quais Deus precisa te tirar. Muitas vezes eu preciso entender, querido, que para viver algo restaurado mesmo de Deus, Deus precisa me tirar de um lugar que eu estou lá inclinado naquele lugar. Às vezes eu costumo dentro de casa, sabe? Aquela inclinação em casa, você fala, nossa, aqui em casa não muda, Deus. Como que eu faço? Às vezes é necessário você sair. E depois você falar assim, cuidado. E a minha saída, que eu sou uma mudança naquele lugar. Nem toda saída significa derrota. Fala isso para o irmão. Nem toda mudança está dizendo que você vai ser derrotado. Meu querido, não é porque agora você é flamenguista que você vai ser derrotado, não. Nem toda mudança já é derrota. Precisamos entender isso. Fala para o seu irmão, Deus trabalha com mudanças. O problema é que muitas vezes, quando Deus quer te dar uma direção, você quer pegar a rota completa, você quer saber o destino. Mas eu já quero te dizer, se lá atrás com Abraão, Deus só falou, sai, vai. Imagina comigo com você. Fala para o seu irmão, apenas confiar em Deus. Deixa eu guiar o caminho. Sai do Waze, sai do, como é que é o mapa, certo? Deixa Deus guiar o caminho. Porque você guiado pelo Waze, não. Fala, Deus guia o caminho. Quero seguir a tua rota. E aqui fala, a minha palavra de Deus fala, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não mostra tudo de uma vez. Tenha calma. Deus vai te dar tudo de uma vez. Calma. O que muitas vezes as pessoas perdem o melhor de Deus? Que elas atravessam a carroça na frente do boi. Elas correm, Deus fala, calma. Esperar um pouquinho. Aprenda a entender. Aprenda a confiar mais. Aprenda a estar no momento onde você está dizendo para Deus, Senhor, estou confiando no Senhor como eu pedi. Quantas vezes na sua vida alguns jogos começaram, alguns jogos que eu estou falando é um exemplo. No momento da tua vida, tu entra numa jornada, você já quer saber o final, o resultado. Deus está falando que está só começando, você já quer o resultado. Quantas vezes você vai você está orando pelo trabalho, você está mais preocupado com o que vai ganhar, com a função que você vai ter. Quantas vezes você pediu um milagre para Deus, e Deus começa a transformar, e você já está querendo aquilo total que Deus falou, Mas entenda uma vez, se você não sabe como Deus vai fazer, Ele mandou você continuar, continua. Aprenda a ter um diálogo com Deus, onde as coisas às vezes não estão acontecendo. Você fala bem assim, Senhor, eu estou na posição que São Paulo contente. Ore, rase, cuida,
São essas coisas que Deus quer ouvir da gente, querido, um coração confiante. Coração nunca certeza vai dar certo. Eu sei que está no controle. Eu sei que eu estou. Pastor, você vai me voltar a falar, é fácil. Não, tenho várias situações da minha vida também que eu só aprendi a confiar em Deus. Eu aprendi a olhar e falar, Deus, minha vida eu entreguei para o Senhor. Estava com um colega hoje, ele falou, cara, o que foi que realmente você se converteu? Eu falei, eu estava num encontro com Deus. Passei de sexta-feira, entrei sexta-feira, cheguei sábado, estava do mesmo jeito. Cheguei domingo, até perto do horário do almoço, ainda estava meio assim. Mas eu fiz só uma fala com Deus. Se o Senhor é Deus, fala comigo. Tudo isso que você está falando, que esses caras estão falando aí, fala comigo. Nós às vezes precisamos ouvir essa voz de Deus, deixar ele falar, deixar ele trazer a voz dele. Em segundos Deus mostrou como era a minha vida. Em segundos Deus falou para mim, olha, sabe naquele dia que aconteceu isso, que você saiu correndo, cara, eu não te tiro você, aí eu estava com você. Sabe aquele dia que aconteceu tal coisa? Eu estava com você. Sabe aquele dia que foi assim, eu estava com você. E hoje eu estou querendo só confirmar que eu ainda estou com você. Só que muitas vezes, veja, Deus está tanto tempo com a gente que a gente está despercebendo que Ele falando que Ele não está. Achando que Ele não está. Deus está ali presente o tempo todo. O tempo todo Deus está. Segundo ponto, o processo não significa que Deus esqueceu da promessa. Repete comigo, o processo não significa que Deus esqueceu da promessa. Fala, processo. Nós temos dificuldade no processo. Permanecer não é fácil. Porque nós não sabemos como vai ser, sabe, o processo. Abraão recebeu uma promessa, mas entre a promessa e o cumprimento existiu um processo. Houve espera, houve dificuldades, houve momentos em que as circunstâncias pareciam contradizer aquilo que Deus havia falado. Vou te dar um exemplo. Deus prometeu um filho para Abraão. Em seguida, Deus vai lá e pede um filho para Abraão. É para você ficar doido com isso, não é? Como que Deus me dá um negócio daqui a pouco que está falando, está de volta, que agora é meu? Que Deus quer dar no controle. Quer entender? Se você entende que a promessa que Deus te deu é para você, mas é dele. Nós que somos pais, nossos filhos são promessas de Deus, mas não são nossos, de Deus. Se Deus te deu um filho, promessa dele. Entenda isso. E quando nós oramos e não vemos mudança, você acredita, mas a situação fica pior. Você continua buscando, mas parece que nada acontece. É nesse momento que precisamos entender: o processo não cancela a promessa. Repete comigo: o processo não cancela a promessa. Mais uma vez: o processo não cancela a promessa. Mais uma. Não cancela. O processo pode ser árduo, o processo pode ser longo, o processo pode ser muito difícil, mas se há promessa, Deus dá conta.
Eu quero dizer essa noite para vocês que começam na tua casa, na tua vida, na tua família. Deus está comigo. Não importa o processo, pastor, está muito difícil, continua no processo. Deus está comigo. Deus já fazia. Por quê? Porque muitas vezes quando você está cansado, está dizendo que não vai dar certo, Deus está falando: ei, não terminou, calma, não acabou, eu ainda sou Deus, eu estou aqui ainda, calma. Como assim, pastor? A restauração não acontece de uma vez. Eu tenho evangelizado algumas pessoas, graças a Deus, estava aqui no louvor, até chorando, falando com Deus, de algumas pessoas que eu tenho orado, evangelizado, e tenho visto Deus movendo. Quando eu estava lá, estava comigo ontem, e ela viu o cara falando assim: sabe o que eu passei a admirar você, cara? Quando eu te disse ser um pastor fora da igreja, ser pastor fácil para ti ser um pastor da igreja. Mas ele falou naquele dia que aquele morador de rua chegou perto da gente, que você falou com ele, que você pegou para ele, que ele estava cheio de drogas na mão, que a polícia ia parar a gente. Na hora que a polícia viu que você estava pegando o cara, não parou, você correu risco de preso, você continuou pegando o cara. Aquilo ali mudou o contexto que eu pensava em você. Eu falei: sabe o que é isso? Deus me guarda. Deus te guarda. Deus guarda a gente. Saiba que ainda não terminou. Às vezes Deus está fazendo devagar, pouquinho. Você não consegue enxergar, mas Ele está falando: eu estou. Não sei para vocês, eu tenho pessoas que eu pego desde quando eu me converti, mais de 20 anos, e às vezes eu olho para elas e falo: nossa, elas estão do mesmo jeito, o que eu vou fazer? O Espírito Santo vem e fala: só continua. Não estou aqui para te mostrar como que é feita a obra. Estou aqui para te dizer que quem faz a obra sou eu. Então nós precisamos aqui estar nesse poderio de Deus, sabe? De entender: Deus está ouvindo a minha oração, com certeza. O Senhor está agindo. Pastor, mas o Senhor está falando uma coisa que cada dia que eu oro está de novo. Mas não terminou. Deus ainda está no controle. Ainda que esteja pior, Deus está no controle. Às vezes Deus restaura aos poucos, ou Ele restaura em meio à tua fé, depois a tua esperança. Depois Ele fala: agora vamos recomeçar. Vamos. Porque às vezes você está aqui hoje ouvindo essa palavra, que você está tão cansado, você não está tendo mais nem fé. E como Deus vai fazer algo para alguém que não tem fé? Ele fala: vem voltar, levanta, esse pouquinho aí de restaurar a tua fé. Em seguida, Deus está falando essa noite: eu quero renovar a tua esperança. Você não está vendo. Eu quero trazer a restauração completa. Por isso que eu pedi para as meninas repetir esse louvor. Que às vezes a gente olha o processo e esquece a beleza de Deus. A gente só fica olhando a causa. Esquece a beleza de Deus. Será que se você, tudo que você está vivendo, se você estivesse fora da presença de Deus, fora da casa de Deus, como estaria? Deus está muito ruim, mas graças a Deus que eu estou contigo. O Senhor me guarda. O Senhor tem guardado meus filhos, a minha casa, a minha saúde.
isso, veja essa beleza, sabe, que Deus tem. Lá no verso 5 do capítulo 12, Deus mostra a chegada deles a Canaã. E uma das primeiras coisas que Abraão faz é construir um lugar de adoração ao Senhor. Então, todas as vezes que você vê Abraão ir para algum lugar e fazia algo que era interessante, primeiro ele falava a eles: vou voltar. Terceiro ponto: não pare de cavar por causa da oposição. Quanto mais tiver difícil, mais continua. Está difícil, continua. Não está dando certo, continua. Se Deus te deu a palavra, quem é você para mudar a rota? Se Deus te deu uma direção, quem é você para mudar o caminho? Continua vendo. Continua. Acredita. Se fortaleça no altar e fala: Deus, eu confio nessa rota que o Senhor me deu. Aqui eu vou seguir. Agora eu vou entrar um pouco com vocês na história de Isaac, lá em Gênesis versículo 26, capítulo 26, Gênesis 26. Deixa eu só abrir aqui o versículo 7. Ele não aparece para minha referência aqui, é quando Isaac começa a cavar os poços. Pode pôr por 2. Vamos dar mais rápido. Isso. Vamos começar daqui, tá? Para você entender. Ele fala: ei, fica na terra, né? Peregrina na terra, bora lá. Bora na terra e serei contigo. E te abençoarei. Te abençoarei, porque a ti, a tua semente, darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. 4. E multiplicarei a terra, a tua semente, como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e meus estatutos e as minhas leis. Eu quero parar um pouco aqui, para depois eu ir para o versículo do poço. Aqui começa uma coisa, querido: você que é pai, você que é mãe, quando você está na lei de Deus, você obedece, Deus vai honrar teu filho através da tua obediência, através da tua conduta com Deus, através da tua aliança com Deus. Assim foi com Abraão, aqui está dizendo. Certo? Assim habitou Isaac em Gerar. E perguntando aos varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer: é minha mulher. Para que porventura dizia ele: não me mate. Os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era bonita, né? Tinha uma boa vista. Só. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: eis que na verdade a tua mulher, como pois disseste, é minha irmã. E disse Isaac: o que eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que não fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Ou seja, a mentira de Isaac poderia ter trago o quê? Uma maldição. Então, muitas vezes, querido, nós precisamos entender que eu e você precisamos estar bem com
nós negociar aquilo que Deus colocou para nós. Quantas vezes eu e você está negociando? Quantas vezes eu deixo de me esforçar com Deus, ou eu deixo de fazer as coisas que o desânimo chegou, que a minha fé abalou, que a minha esperança está fraca, aí eu vou. Quantas vezes, querido, Deus te dá um propósito, te dá uma missão, te dá um chamado, e você começa a procrastinar. Ah não, agora eu estou cheio de coisa, não precisa. Então entenda que muitas vezes nós vamos precisar, eu e você, permanecer até Deus falar aí, como assim, então pode seguir, segue aí. Pode mais, pode entrar agora onde o Isaac começa a cavar poço. Pode ir. 17. Acho que é o 17. Aqui ele fala: e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de seu pai, e que os filisteus cavaram depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que o chamaram seu pai. 19. Cavaram depois os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um curso de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezequiel, porque contentaram com ele. Aqui começa uma guerra pregada. Ele cava um poço, chega lá o poço da água, o pessoal fala: ei, não, isso aqui não. Quantas vezes você teve um problema, quando mal você descansou dele, resolveu ele, já viu? Aí você fala: nossa Deus, como assim? Só que muitas vezes Deus não apenas está olhando o meu coração e o teu, mas Ele quer saber também o tamanho da tua fé com Ele. Deus jamais coloca alguém em uma situação que Ele olha para a pessoa e fala: isso aí não consegue. Eu quero te dizer essa noite: toda situação da tua vida que você estiver passando, Deus está olhando para você e dizendo que você consegue, porque eu sou contigo. Seja ela na tua saúde, na tua casa, no teu trabalho, no teu relacionamento, aonde for, Deus põe esperança em você, Ele deposita força em você, dizendo: ei, eu confio em você. A Bíblia diz que Deus não dá nada a ninguém que não possa suportar. Suas lutas, eu quero te dizer essa noite, pode estar sendo até maiores do que a minha, ou do que o outro irmão. Mas Deus acredita e confia em você, que você suporta. Desanima não, continua. Quando Isaac cava esse poço ali, ele podia muito bem falar: não, vamos escutar isso aqui, não. Se você for ler no capítulo 26, todinho aí vai falar dos poços que ele vai cavando, até ele chegar no determinado poço, aonde ele precisa chegar, é o poço Reobote, aonde Deus te dá o lugar. Querido, muitas vezes você vai cavar, vai buscar, vai lutar, vai fazer, e não vai ter solução. Aí chega um momento que Deus traz a paz e você fala: Deus, pastor, eu entendo tudo isso que o senhor está falando, mas quanto que vai ser?
Mas essa noite o tempo não é nem em cima dele, de Deus. Isaac também nos ensina que nem todo poço que você cava vai ser o lugar onde vai permanecer. Vocês viram ali, o cara cava o primeiro poço. O poço dá o quê? Águas vivas. Nem sempre a primeira bênção que vem na tua vida é a bênção completa. Deus começa te abençoando, então continua lá e acredita que tem mais. Aí ele fala, não pare por causa da oposição, que é isso? Está difícil, continua. Talvez alguém tentou entulhar aquilo que Deus colocou dentro de você. Talvez você tenha fechado algumas portas. Ou talvez tenha perdido algo que construiu durante anos. Mas aquilo que foi fechado não precisa determinar o seu futuro. Continua. Continua. Estava com um rapaz, quinta-feira. Os caras nunca falam isso. Ele falou bem assim: minha vida está muito difícil. Você não sabe como é que eu estou passando. Há um mês atrás eu estava andando de helicóptero, tinha visto, tinha aquilo, no mesmo bar que eu morava no Rio de Janeiro, tinha duas mansões, eu não estou nada. Eu falei, mas ainda você tem Deus, você pode continuar. Às vezes esse luto que você estava esbanjando aí, você tinha esquecido daquela oração naquele dia que você ia ficar lá no hospital no barco. Você lembra que você foi no barco com o Covid, que você ligou para orar com você? Naquele dia você não fez um voto com Deus. Por que você abandonou? Muitas vezes Deus também, querido, permite nós passarmos por situações que a gente abandona aquilo que a gente falou que ia fazer para Deus. Não estou dizendo que Deus pune não, tá? Estou querendo dizer que Deus é Deus de promessa. Muitas vezes você anula a promessa com os seus comportamentos e atitudes. E como assim? Eu falei, cara, você é um vale vivo. Você ficou 60 dias indo para o barco, você lembra? Só que quando você saiu, Deus mudou a tua história, mudou a tua vida, você esqueceu de Deus. Quantas vezes Deus muda a nossa história, muda a nossa vida e a gente está esquecendo de Deus? Quantas vezes a tua vida está tão boa, está tão legal, você está esquecendo de Deus? Quantas vezes passou 24 horas no dia, no momento daquele dia, você ouviu um louvor, ajoelhou e falou, Deus, obrigado por esse dia. Não estou aqui para te chamar a atenção, querido, mas eu estou aqui para te dizer que nada pode tomar o lugar de Deus, nada pode tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Não deixe as circunstâncias ou a situação tomar o lugar de Deus. Essa noite fala, Deus, restaura o lugar que o Senhor tinha na minha vida que se perdeu. Traz de volta. Muitas vezes está melhor estar em casa que está cansado, não está quebrado, esquece de estar no altar. Quantas vezes o problema está tão forte que a gente esquece de estar no médico dos médicos. Algo do irmão continua cavando, vai dar certo. Continua cavando. Quarto ponto, já estou quase encerrando. Antes de restaurar o poço, Deus quer restaurar o altar. Talvez esse ponto aqui seja o mais importante dessa mensagem. E você pode pedir para Deus restaurar tudo ao
ao teu redor, ao mesmo tempo. E esquecer que precisamos restaurar dentro de nós. Para Deus restaura dentro de mim. Restaura a minha alma. Não é porque Deus te deu uma promessa que o mundo acabou, sua vida acabou, você acomoda, vai deixando. Daqui a pouco você começa a passar por situações. Aí você fala, nossa, como assim? Por que eu estou passando por isso? Não é porque Deus não te quer no comodismo, Deus não quer você no plano de conforto. Fala para o teu irmão, Deus quer você andando para frente. Deus falou para Abraão, sai e vai. Deus não falou, vai lá e para. Deus falou, não, Abraão, sai e vai, continua. Deus está falando nessa noite para você continuar. Uma das características mais fortes de Abraão é que onde ele parava, ele construía altares e cadeiras. Ele reconhecia Deus. Isso mostra que Abraão não queria apenas promessa, ele queria Deus da promessa. O que você tem buscado por Deus? Promessa ou Deus da promessa? Você quer solução? Ou você quer o Deus que resolve as coisas? Solução. Anota aqui, está anotando, vou terminar, tá? Existe diferença enorme entre essas duas coisas. Podemos querer a bênção e esquecer o abençoador. Podemos querer provisão e esquecer a fonte. Podemos querer milagre e abandonar a presença. Podemos querer que Deus restaure a nossa vida, mas não querer restaurar o nosso relacionamento com Ele. Por isso, talvez Deus esteja dizendo hoje, você está procurando um poço, mas eu estou olhando para o altar. Você sentou essa noite procurando a solução do problema, e Deus está falando, entrega a tua vida ao Senhor e confia. Vem para cá, confia. Esteja aqui. Você sentou aqui dentro essa noite, olhando e falando, Deus, esse moleque, essas contas que estão acumulando, como é que eu vou fazer? Deus está falando, não apavora, confia. O poço representa, quem estiver anotando, coloca aí para você depois estudar. O poço representa aquilo que Deus coloca em nossas mãos. O altar representa aquilo que colocamos na mão de Deus. Forte isso. O altar representa aquilo que eu estou falando, Deus, eu dependo. Quero deixar de fazer uma pergunta. Você tem colocado sua vida nas mãos de Deus? Ao ponto de dizer, Senhor, tudo é tudo. Se você estiver fazendo isso ou não, eu quero te falar bem com o altar. Volta. Não existe restauração maior do que Deus restaurar você. Quantas pessoas perdem coisas no próprio caminho por conta disso? Quero convidar você a baixar a cabeça e olhar e falar, Deus, muitas vezes eu me perdi no caminho. Muitas vezes eu não parei de orar, parei de buscar, parei de acreditar.
Meu coração está cansado. Se você entrou aqui essa noite, querido, pensando dessa forma, tem orado pouco, tem buscado pouco, nem acredita mais, está muito cansado, cansaço nunca sabe. Quero convidar você a vir ao altar, eu quero falar com você.